Oi, amados, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo por aqui e esse conteúdo está edificando sua fé, eu peço que você se inscreva, compartilhe com pessoas que o Espírito Santo te direcionar, que você acha que precisam assistir esse vídeo, e peço também que você deixe o seu like, porque assim essa plataforma aqui entende que esse conteúdo é relevante e divulga para mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas. O vídeo de hoje é como se fosse uma releitura de um vídeo bem antigo meu, que é o primeiro vídeo que eu falo sobre oração em línguas. Isso, o nosso assunto de hoje, como você já deve ter visto aí na capa do vídeo, é sobre oração em línguas. Mas naquela época, eu falei assim bem rápido, porque também eu não tinha muita experiência, eu não conseguia expressar tudo que eu queria expressar. Então eu falei sobre na verdade 4 coisas que aconteceram muito mais coisas, né? Mas eu falei sobre 4 coisas que aconteceram desde quando eu comecei a orar em línguas, e falei bem rapidamente ali, comentei rápido e pronto. Hoje eu queria fazer uma releitura desse vídeo e comentar assim, dar uma esmiuçada assim melhor sobre esse vídeo, porque eu sei que aqui tem muita gente no canal que se inscreveu no canal por causa desse assunto, que gosta de falar, que quer aprender, que quer, na verdade, compartilhar, né, porque eu também tô aprendendo, mas sobre esse assunto da oração em línguas. Então eu trouxe até o caderninho aqui, que é para fazer a colinha, né? A palavra diz: aquele que ora em línguas fala mistérios com Deus, visto que ninguém o entende, né? A oração em línguas, ela edifica o nosso espírito, ela edifica o homem interior, o nosso homem espiritual. Ela nos leva a nos construir, edificar, a gente se constrói, né? Aquele que profetiza fala a igreja, mas aquele que ora em línguas a si mesmo, se edifica a si mesmo, se constrói. Eu tenho outros vídeos, talvez eu deixe o link aqui embaixo, de outros vídeos que eu falo sobre isso, sobre a oração em línguas. Tem vários vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Então, amados, eu disse aqui naquele vídeo que a primeira coisa que, na verdade, deixa eu só fazer mais uma introdução aqui, que como foi que eu comecei a praticar oração em línguas? A vida inteira? Não. A prática da oração em línguas? Não. E mais uma vez, se você quiser entender a diferença de prática da oração em línguas ou falar em línguas espontâneo, tem um vídeo que eu vou deixar aqui também, os links eu vou deixar assim, e aí você vai entender melhor. Eu comecei a praticar oração em línguas com mais intensidade, ter essa prática na minha vida, né, de caminhada de fé. A primeiríssima experiência mesmo que eu tive foi quando eu, antes de passar pelo um dos piores processos da minha vida, que foi o testemunho que eu tenho, que está aqui no canal, que depois também eu quero regravar, se o Senhor Jesus permitir, que é sobre um testemunho que eu contei, quando eu passei pelo Vale da Sombra da Morte. Dias antes dessa experiência, eu senti no Espírito, o Espírito Santo me deu um desejo de orar em línguas, porque também eu já via também que outros cristãos, pessoas de referência aí, homens, mulheres de Deus de referência na nação e fora também, praticam a oração em línguas. Eu já li livros sobre isso, e um contato maior com aquele livro, O Andar no Espírito, O Andar no Poder, do Dave Robertson, que já partiu para o Senhor. Então aquilo ali foi gerando um desejo de orar em línguas. Aí, mas tudo bem, ficou. Aí eu comecei assim, ter um estalo, o Espírito Santo me deu não, eu preciso orar em línguas, poucos dias antes de eu passar por esse processo de Vale da Sombra da Morte. Então, nessa época eu estava trabalhando, foi uma coisa muito rápida, eu trabalhei uns pouquíssimos meses, e aí eu comecei a sentir o desejo de orar em línguas. E eu falei, como que eu vou fazer? Nessa época, era a época de não sei se pode falar, de pandemia, acho que pode, né? De pandemia, e a gente estava trabalhando com máscara, né? E ali eu aproveitava que eu estava trabalhando com a máscara e comecei a orar em línguas, e eu comecei a orar intensamente. O Espírito Santo, ele me levou a orar intensamente. Então, o tempo todo orando em línguas, o tempo todo orando baixinho, 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 dirigindo, orando em línguas, em casa, orando em línguas, chegava em casa, ou orava no secreto de joelhos, orava em línguas, ou lavando a louça, orando em línguas, e sempre assim, sabe? Até cansar mesmo. E sempre orando em línguas. Eu fiquei assim uma semana intensamente orando em línguas. E acho que num
no fim dessa semana, aí quando completou uma semana, aí começou a desenrolar a enfermidade, tudo, e que foi que eu falei no outro vídeo, que talvez eu vou, né, se o Senhor permitir, eu vou regravar, porque é muita coisa, eu também gravei muito resumido, mas são muitos detalhezinhos que eu vivi. Foi quando o Senhor, Ele me levou intensamente a orar em línguas, mas depois eu entendi que eu estava orando a oração perfeita por mim, porque eu iria passar pelo vale da sombra da morte. Enfim, fecha aqui, porque se eu for entrar nesse testemunho, esse vídeo vai ficar muito, 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 muito longo. Então, essa foi minha primeira experiência que passou, e depois passou-se uns... agora eu não vou lembrar o tempo, mas foi quando chegou nesse vídeo que eu gravei. Eu senti o desejo de voltar a orar em línguas. Ah, sim, lembrei. Tá marcado aqui, né? Foi porque o meu esposo, ele foi demitido por injustamente, por justa causa, injustamente. A gente passou por essa situação esmagadora e eu comecei a sentir muita angústia, mas assim, de chorar, amados. Quando ele me deu a notícia, mas aquilo doeu na minha alma. Chorei. Minha alma ficou dolorida, assim, no profundo. Então aquilo foi uma coisa que me machucou mesmo. E eu fiquei muito ferida, e ele também. E foi um dia de muitas lágrimas, um dia mesmo, literalmente um dia. Então o Espírito Santo me trouxe a memória, vamos orar em línguas. Eu comecei a orar em línguas. Aí comecei a orar em línguas no outro dia, falei, vou orar intensamente em línguas. E comecei a orar. Bastante, e orando. Acho que foi um dia, porque um dia de dor, no outro dia que eu orei em línguas, passou-se, acho que questão de um dia, no outro dia que eu tava orando em línguas, acho que à tarde, assim, não lembro a hora, eu já comecei a sentir uma paz. A dor cessou, foi como se eu tivesse tomado uma medicação, um calmante, a sensação que eu tinha é como se eu tivesse tomado um calmante que tirou aquela... me relaxou, me deu paz, e tirou aquela dor que eu estava sentindo, me tranquilizou. Mas eu sei que isso é a paz que excede a todo entendimento. Então, conforme eu fui orando no Espírito, fui orando em línguas, fui orando no Espírito, a paz que excede a todo entendimento foi fluindo e tomando todo o meu ser. Então aquela dor passou. Tipo assim, ontem eu era uma, hoje eu sou outra. Da noite pro dia. Passou a dor, então eu comecei a ficar tranquila. Não tinha mais dor, não tinha mais revolta, não tinha mais senso de injustiça. Apenas a paz. E essa paz, e eu continuei. E essa paz, ela foi permanecendo e foi aumentando, e eu, ao ponto da minha... Porque assim, uma pessoa quando ela está em paz, principalmente uma mulher, que a mulher, ela tem esse dom natural dela, ela é o termômetro da casa. Uma mulher, ela é capaz de mudar o ambiente. Se ela está nervosa, se ela está estressada, alterada, toda a família vai ser afetada diretamente por esse estresse, por essa maneira dessa mulher estar, esse temperamento. Então, eu estava muito em paz, então isso foi, né, refletindo nas minhas atitudes, né, porque o que era de se esperar? Que eu ficasse mais, né, continuasse naquela lamúria, naquele sofrimento, né, e sofrendo ali junto com meu esposo. E aí eu fui ficando calma, fui ficando tranquila, e tendo palavras de ânimo, né, teve um posicionamento de quem confia que o Senhor está no controle, de quem confia que o Senhor não vai nos desamparar. E isso foi também transmitido para o meu esposo. Eu percebi que ele, eu não sei se ele tem essa consciência, porque eu nem conversei sobre isso com ele, mas eu fui percebendo que ele também foi, embora, né, como homem da casa, tinha aquela responsabilidade toda, né, e agora, mas eu percebi que ele também foi sendo inundado por essa paz. Porque, na verdade, amados, se a gente entra como mulher nesse lugar de desespero, a gente parte para um lugar da cobrança, né? Porque tem que ter sabedoria. Tem mulher que não tem sabedoria, e aí ela vai partir, e vice-versa, homem também, e aí vai partir para o lugar da cobrança. Nossa, e agora? E olhando o cenário, não. Quando você está inundado por essa paz que excede a todo entendimento, você vai agir de maneira que o mundo não vai entender, né? Como assim? Era para estar descabelando? Porque a gente estava com muitas dívidas, né? Muitas contas, tipo assim, de repente, da noite pro dia, não tinha mais recurso. E o Senhor, ele... Enfim, isso veio através da oração em línguas, que o Senhor
o Espírito Santo fluiu, esta paz. Então isso já foi, falei, peraí, isso aqui é resultado da oração em línguas. Isso aqui não tem explicação humana, não tem explicação lógica, psicológica, não. Isso aqui é o Espírito. Então eu tinha plena consciência que era o Espírito Santo de Deus. Então essa foi a primeira coisa que eu percebi. A segunda coisa que eu marquei aqui, que eu falei no vídeo, foi essa unção derramada, liberada, que eu comecei a perceber que na hora que eu começava a ministrar louvores ao Senhor na igreja, eu percebia que a atmosfera espiritual estava mudando, assim, eu sentia isso, eu sentia essa unção maravilhosa, muito mais poderosa sobre o ambiente, e isso refletia em mim, eu sentia isso em mim, essa ousadia, essa autoridade, esse poder, essa unção, e também eu percebia isso nas pessoas, que as pessoas estavam sendo tocadas por aquilo que fluía através da minha vida, porque a gente é um canal, então eu via que estava passando límpido pela minha vida e alcançando essas pessoas, eu via e percebia, e também tive relatos, porque algumas pessoas comentam, e relatos do que estava acontecendo, de pessoas que foram tocadas poderosamente, e ali também eu comecei a perceber, isso também deu uma mudada, isso mudou, e eu percebi que também tinha a ver com o fato de que eu estava orando intensamente em línguas. Então eu comecei também a ter muitas visões durante a oração, que não era acostumado ter visões durante a oração. Na verdade, o Senhor foi me dando sabedoria para identificar que aquilo ali era visões que eu estava tendo, porque as visões elas vêm muitas vezes em símbolos, e ali o Espírito Santo me dava as visões e já me dava a interpretação. Também comecei a ter muitos sonhos, o Espírito Santo falando comigo, o Senhor falava comigo, me dava mensagens nos sonhos. Comecei a ter esses sonhos, a maioria dos sonhos era referente mesmo à minha pessoa, o Senhor me dando direção, o Senhor falando comigo, como eu devia me aproximar dele, e também fiquei mais sensível à voz de Deus, muito mais sensível. Comecei a ter muito mais experiências com a voz do Espírito Santo. Comecei a ter experiências sobrenaturais com a voz do Espírito Santo, que tem muitos vídeos que eu falo, cada vídeo eu falo um pouco, mas também tem muito a ver com o fato da oração em línguas. Muitas coisas aconteceram enquanto eu orava em línguas. Eu não trouxe o meu caderno aqui, mas eu tenho um caderno, porque na verdade não deu para trazer, eu trouxe muita coisa, tem muita coisa que eu precisei trazer aqui, mas eu tenho um caderno que eu tenho tudo anotado, eu anotando no meu dia a dia, porque eram muitas coisas que iam acontecendo e que eu ficava surpreendida. Tive a minha fé muito aumentada, muito mesmo. Tive a minha fé elevada. Não estou dizendo que eu tenho o dom da fé, mas me movi nisso. Houve situações em que eu tive relacionado a outras pessoas e que elas reclamaram para mim, outros irmãos, não sei o que, eu falei assim, em nome de Jesus vai ser assim, assim, vou orar e vai acontecer. E realmente orei, mas na hora que eu declarei aquilo, a minha fé era absoluta de que ia acontecer. Naquele momento, o Senhor já deu a vitória. Então tive experiências, porque ficou muito aguçado. Porque a oração em línguas, ela vai o Espírito Santo ele vai te trabalhando de uma maneira que, se você já tem um dom, aquele dom vai sendo aperfeiçoado, né? Você vai fluindo com mais poder, mais unção naquilo. No caso, às vezes, que você não tem o dom, mas se ele quiser te usar daquela maneira naquele momento, o Espírito usa conforme ele quer e faz conforme ele quer fazer. Então eu me movi muito em fé. Tive fé, assim, experiências com fé mesmo, assim, bem acentuadas para a glória de Deus. Tudo através da oração em línguas. E uma experiência que eu tive, que foi que eu falei lá no outro vídeo, foi quando eu comecei a receber, houve uma mudança através da palavra na minha vida, que quando eu comecei a ler a palavra, na verdade, eu sempre li a Bíblia, né? Mas eu tinha, assim, né, um entendimento, uma revelação ali,
uma coisa mais simples, mais básica, para mim, né, comparando a mim comigo mesma, né, não com outras pessoas, porque tem outras pessoas aí infinitamente mais elevados no seu dom, assim, mais aperfeiçoados no dom da palavra e na revelação da palavra. Mas a Claudinha, se comparando com a Claudinha do passado, houve um rompimento. Isso eu tenho data, porque eu marquei, tá lá no caderno. Eu falei no outro vídeo que foi mais ou menos um mês, mas na verdade foi um mês e pouco, uns 40 dias mais ou menos. Foi que eu já estava orando em línguas e eu fui deitar para dormir, tava tarde. Não tava pensando em nada, né? Só fui dormir. Mas quando eu deitei na cama, começou como se fosse, eu falo no outro vídeo, downloads. Começou a vir um versículo na minha mente e a explicação. E uma explicação que eu normalmente não teria. Uma interpretação. E eu levei um susto, eu falei, uau, que é isso? Levantei, anotei e fui deitar, mas assim, muito impactada. Que é a que mais impactou foi essa. E aí, deitava de novo, vinha mais. Porque assim, versículo tal, porque a explicação começou a esmiuçar. Porque assim, a revelação, aquele versículo, um versículo começava a render uma revelação atrás da outra, uma atrás da outra. Meu Deus, eu ficava, meu Deus, meu coração batia forte. Meu coração começava a palpitar. E eu impactada, levantava, uou, e anotava. Sabe, o quarto com a luz apagada, tive que ir pro banheiro com a luz estava acesa para ir marcar as coisas. E aí eu, meu Deus, e eu falei, o que tá acontecendo aqui, Senhor? Isso é o Senhor, tá me dando... Eu deitava de novo e ficava vindo. E aí eu comecei, a partir dali, muita revelação da palavra, muita revelação, muitos trechos, muito estudo, e comecei a comer a palavra, e anotando, e anotando, comecei a escrever, ao ponto de eu ter que pegar aquelas coisas e digitar no celular e pedir pra moça do lugar que tira charpe, esqueci o nome, da papelaria, né, imprimir pra mim, porque era muitas, a partir daquele dia, tudo que eu lia, a palavra que eu lia, começava a mastigar aquela palavra, meditar naquela palavra, vinham coisas, revelações, coisas escondidas, tesouros escondidos que não vinha antes, né? Que não vinha antes. E começou a vir. Então foi algo assim que mais me impactou. E foi a partir daí que o Senhor também começou a me usar para pregar. Eu comecei a pregar, comecei a receber convites para pregar. Ainda, né? Estou engatinhando nesse ministério, que é muito desafiador, mas através disso, comecei porque o Senhor ele começou a me dar esse dom, aperfeiçoar esse dom, porque na verdade eu já recebia profecias que o Senhor me daria, me deu o dom da palavra, mas até então, tipo, amém e tal. Mas a partir desse tempo aí que eu comecei a orar em línguas, desse dia específico, que foi na hora que eu fui dormir, que o Senhor começou a me usar, me revelar, desde então, o Senhor mudou tudo na minha vida, nessa questão da palavra, e, claro, né, vai sendo aperfeiçoado, ainda tô, né, enfim, muito mais o Senhor tem para fazer, porque é assim com a gente, né, não é que Ele revelou tudo para mim, mas Ele começou, eu senti, né, foi literalmente, eu sei que aconteceu para honrar a glória do Senhor. E ali eu fiquei muito maravilhada, porque ali foi a primeira experiência assim, marcante, definitiva, de que assim, ó, cravado, do que o Senhor faz na nossa vida através da oração em línguas, embora eu já tive livramentos, né, de morte e tal, tudo, né, quando passei pelo vale da sombra da morte, mas assim, no meu ministério, no meu chamado, essa foi uma experiência que muito marcante na minha vida, foi através da oração em línguas que eu vivi, essa experiência da revelação da palavra. Muito mais coisas aconteceram até mesmo em minha volta, na minha casa, no meio da minha família, que o Senhor fez, foi tremendo. E então, assim, as experiências que eu tenho com a oração em línguas são essas. E muita gente fica muito curioso, perguntando para mim quanto tempo eu orei, quantas horas por dia. Amados,
sinceramente, eu não gosto de falar por quê. Não vou nem fazer questão de falar nisso nesse vídeo, por quê? Porque é muito específico. Com cada pessoa, Deus tem um tempo determinado. O Senhor, o Espírito, ele sabe como que ele age em cada pessoa, em cada tempo. O que eu posso dizer para vocês é que, vou dar um exemplo. O pastor David Robertson, que já partiu para o Senhor, que escreveu o livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, ele teve a sua vida transformada através da oração em línguas. Ele orava, quando ele começou a orar em línguas, ele orava, se eu não me engano, ele estava orando, acho que durante 4 meses ou 3 meses, ele estava orando 8 horas por dia. Então Deus estava começou a usar ele poderosamente. Então ele orou durante que, me perdoe se eu estiver errando, alguém que conhece o livro vai saber, que ele orou acho que 3 meses durante 8 horas por dia, porque ele fez plantão como se fosse um serviço, porque ele estava desempregado na época. É um livro tremendo. E então, assim, isso eu posso dizer para você que ele declarou publicamente. Mas cada pessoa é uma pessoa, cada um de nós somos indivíduos únicos que o Espírito Santo sabe realmente aonde ele quer trabalhar, o tempo. Então, eu não posso chegar aqui e dar data, aconteceu comigo tanto tempo. Então, para você não criar aquela expectativa, tá, então vou orar em tanto tempo. Nossa, mas a Claudinha falou que tanto tempo aconteceu. Não. E outra, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer da oração em línguas um fim em si mesmo. Por que você está orando em línguas? É porque eu quero resultados. Eu quero buscar resultado. Não, a gente tem que orar em línguas, porque a palavra aconselha a gente a orar em línguas. É uma das disciplinas espirituais do cristão, né? Aquele que é batizado com o Espírito Santo, que fala em línguas, tem né, de falar em línguas, que já está falando em línguas, de praticar a prática da oração em línguas. Se você não crê, não tem fé, tá tudo bem. Amém? Não vamos entrar em debate, não vamos entrar em discussão, porque... Entendeu? Não vamos entrar nesse mérito. Então apenas continue orando do jeito que o Espírito Santo te guiar para orar. Mas aqueles que têm um desejo, que já têm essa caminhada, que crê, que interpreta desta forma, então, amados, enfim, resumindo, porque senão eu vou entrando, abrindo leque, o vídeo não acaba mais. Mas assim, para você que quer praticar oração em línguas é isso. Então, não tem como eu falar um tempo aqui para você, porque cada um, desde que você esteja com a sua vida no altar, com a sua vida em santidade, eu já vi relatos de pessoas que têm um dom, que tipo, a pessoa às vezes tem um dom tem visão aberta, vê o sobrenatural, às vezes ela tem esse dom de discernimento do espírito em grau mais elevado, e ela vê o mundo natural aberto. Ela orando em línguas, se ela está com a vida com Deus em santidade, ela vai usar a autoridade que Deus deu para ela e vai encarar. Mas tem gente que não está, já foi batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, começa a falar em línguas, começa a orar muito em línguas, mas está com a vida toda desconcertada e acha que isso aí vai consertar a vida da pessoa. Não, a gente tem que se posicionar para ter uma vida de santidade em Deus, tem que ter compromisso e posicionamento. Se aproximar de Deus e se posicionar. A oração em línguas não é uma varinha mágica que você... Plim! Não é isso. É poderosa sim, é poderosa, mas não é assim. Ore em línguas para se edificar, ter sua vida edificada, ter o seu interior edificado. E os resultados que vai vir são consequências da oração em línguas. Vai vir, entendeu? Agora não se prenda a tempo e a resultado. Porque se você se prender a tempo e a resultado, muitas vezes você vai se frustrar. Porque cada um, Deus trabalha de um jeito, de uma maneira, em um tempo. E é o processo de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido ser clara nesse vídeo, que você tenha conseguido entender. E para você que ainda ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, ainda não está, né, com a evidência do falar em línguas, fique tranquilo, busque em Deus, ore, mas sem desespero. Tem uns vídeos que eu falo sobre isso. Sem desespero, sem ansiedade, apenas ore, jejue, e o de repente de Deus vai chegar na sua vida, no tempo dele, na maneira que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo do Espírito Santo. Então não adianta se desesperar, se descabelar, ficar ansioso, não. Tenha o desejo, mas tem vídeos que eu falo sobre isso aqui, você pode estar assistindo depois, amém? Então fique com Deus, que Deus abençoe, que... Como eu disse, né, não se esqueça, deixe seu comentário aqui embaixo, né, que o Senhor te abençoe infinitamente mais.